Bom dia. Hoje nós vamos iniciar nossos estudos falando um pouquinho sobre indústria de refrigerantes. Então, vou estar postando aqui para vocês agora, compartilhando minha tela. Então, o material ele está no AVA, depois vocês podem estar baixando o PDF dos slides. Também vou postar o estudo dirigido, conforme também eu postei para as outras indústrias. Então, vou compartilhar agora minha tela. E às vezes a gente pensa, mas produção de refrigerantes é algo muito simples, né? Rapidinho a gente estuda, e vocês vão ver que não. Que qualquer produção industrial, quando envolve uma produção com larga escala, com uma produção que tem um fluxo de materiais que é maior que em escala industrial, ela exige um controle, uma condição, uma ampliação bem maior de todos os sistemas de controle. E isso faz com que uma produção de refrigerantes, que aparentemente é algo simples, se torna um pouco mais complexa. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre os refrigerantes. No primeiro momento, quando eu falo de refrigerantes, a denominação que nós temos é uma bebida gaseificada, obtida pela dissolução em água potável de suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcares. Então, é uma bebida gaseificada, né, sendo utilizado água potável na sua produção, onde, além da gaseificação, que é a adição do CO2, tem a utilização de um extrato vegetal. Esse extrato vegetal é o que dá o seu nome, né? Por exemplo, refrigerante Guaraná tem extrato Guaraná, refrigerante laranja tem extrato de laranja, e além disso tem a adição de açúcares. Então é algo bem tranquilo, né? Quando nós falamos em termos de composição dos refrigerantes. Embora, quando nós temos a Coca-Cola, já é um pouquinho mais complexo, né? Quando nós falamos desse extrato vegetal, do que é adicionado, né? O que dá o nome a ela. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Então, esse refrigerante, ele pode ser produzido a partir de extrato natural, ou ele pode ser produzido também a partir de essências artificiais. Então, aí ele vai ser considerado uma bebida artificial. Então, nós temos refrigerante tanto com extratos naturais quanto com aromatizantes artificiais. Aqui tem o timeline do refrigerante, eu não vou entrar tanto em detalhes, tá? Depois vocês podem ler esse material que já foi disponibilizado para vocês. Fala do histórico do refrigerante, como foi criado, né? E foi um químico inglês, né? O Joseph, que ele integrou o gás carbônico à água e a partir daí os refrigerantes passaram a surgir, sendo que em 1871 surge a primeira indústria de refrigerantes propriamente dita lá nos Estados Unidos. E a partir daí ele veio evoluindo, né, com várias produções, várias marcas. Então, depois vocês vão poder ler isso aqui mais detalhadamente. Tá? Vamos focar na nossa produção de refrigerantes. Então, aqui fala no Brasil também, quais foram os primeiros refrigerantes, quando que eles foram produzidos. Também é interessante vocês conhecerem, vocês lerem depois, tá? E aqui ele traz para nós alguns dados que são bem curiosos, tá? Quando que surge quando um se estabelece, o outro deixa de se estabelecer, né? Ele sai do mercado. Então, é bem interessante, traz aí esse histórico do refrigerante. Agora, para nós, o que é mais importante é aqui, ó, a participação dos refrigerantes. E, com toda certeza, o refrigerante mais vendido é os refrigerantes sabor cola, com 51% das vendas, seguido pelo refrigerante Guaraná, que tem 24% das vendas e as outras sucessivamente, tá?
Da mesma forma, também, os refrigerantes Diet Light comportam apenas 8% do mercado, sendo que 92% estão no refrigerante regular, aquele refrigerante que é feito com açúcar. Então, tem uma distribuição aqui do volume, né, de refrigerantes vendidos. Então, a gente percebe aí que a Coca-Cola, né, incluindo todos os produtos, né, gerados pela empresa Coca-Cola, por exemplo, a Fanta. A Fanta, ela também é produzida pela Coca-Cola, Schweppes, tem tantos outros agora, o Guaraná Jesus também. Isso até é algo que tem citado lá nessa timeline do refrigerante. Então, os refrigerantes da indústria Coca-Cola comporta aí 54% das vendas. O Ambev, que inclui Guaraná, os refrigerantes da Antártica em geral, tá? Da Antártica, da Brahma, que não é tão, hoje em dia não tem tanta saída, mas inclui Ambev, que é 17% a partir do mercado, e Imperial, que vem crescendo, mas ainda de uma forma muito bem tímida, né, com 2,8% do mercado. As outras marcas, né, incluindo os refrigerantes mais populares, né, comportam 25% do mercado. Composição dos refrigerantes. Então, o refrigerante ele é composto água, açúcar ou edulcorante. Então, os edulcorantes, embora ele utilize esse nome, que no primeiro momento a gente pensa, edulcorante é o que? Algo que gera cor? Não, edulcorante é um tipo de adoçante. Industrialmente, a gente utiliza esse nome edulcorante. Então, são os adoçantes em geral, para os refrigerantes Diet, Light, quando ele é empregado na substituição do açúcar, mas o objetivo é promover o sabor doce, que é característico do açúcar. Além disso, também é adicionado acidulantes, então os refrigerantes, eles apresentam um caráter ácido, e eles falam que até essa acidez, ela estimula as glândulas gustativas, e existe toda uma justificativa, né, para utilizar esses acidulantes, que exercem uma contribuição no sentido de ajudar na regulação, né, no controle microbiológico, mas também, em termos de paladar, eles são utilizados. Também a gente vai discutir isso mais à frente. Conservantes, como qualquer outro alimento que é industrializado, para você aumentar o tempo de prateleira dele, é importante adicionar conservantes. Também eu vou falar os tipos de conservantes que são empregados. A finalidade dele é reduzir a proliferação de fungos e bactérias, assim, manter o seu alimento em condições de serem consumidos, mesmo após 6 meses, que geralmente é o prazo de validade para muitas bebidas. Corante, como o próprio nome diz, é o que vai gerar cor ao refrigerante. Então, a gente observa que os refrigerantes, muitos deles apresentam uma cor intensa, não é o extrato da planta que vai gerar essa cor, mas esse corante, que, na maior parte das vezes, é artificial. Então, um corante artificial para gerar essa cor. Da mesma forma, quando você vai beber um suco, se você olha para ele está translúcido, muito clarinho, a primeira ideia que a gente tem é que esse refrigerante, que esse suco está fraco, tem muita água. Então, o refrigerante, ele também traz essa característica. Quando você tem um refrigerante que tem uma cor mais intensa, dá a impressão que ele está mais concentrado, que ele é mais forte, entre aspas, né? Mas, na verdade, isso não significa que tenha muito aromatizante ou que tenha muito sabor. Quem faz esse papel são os corantes. E ele faz parte de toda a indústria alimentícia. Antioxidantes, especialmente quando adicionado extratos naturais, como extrato de laranja, extrato de limão. Esses extratos naturais, eles podem ser oxidados. Então, para evitar a oxidação deles, adiciona-se antioxidante. Então, eu vou comentar cada uma dessas categorias, vou também trazer exemplos e esmiuçar um pouquinho mais. Aqui é só uma apresentação geral, mas é para evitar a oxidação desses compostos. Sucos ou extratos naturais, por exemplo, suco de laranja, ou suco de limão, ou extrato de laranja, extrato de mamão, extrato de guaraná, que são adicionados para dar um sabor a esse refrigerante. Contudo, gente, esses sucos e extratos são adicionados com uma quantidade tão pequena, mas tão pequena, que o que vai dar o sabor
para esses refrigerantes são os aromas, os aromatizantes que são artificiais. Então, o sabor que nós sentimos, a maior parte, é caracterizado por eles. Também que nós vamos conversar e discutir um pouco mais sobre eles. E também existe a emulsão, os emulsificantes, né? Esses emulsificantes, eles são adicionados em substituição ao açúcar. Então, quando você tira o açúcar, ele tem uma finalidade que, além de dar o doce, ele dá o corpo para o refrigerante, ele dá a grossura, que a gente chama de bulk. Ele dá grossura para o refrigerante. Você tira o açúcar, coloca edulcorante, ele parece que fica muito líquido, a viscosidade dele fica muito pequena. Então, para dar esse corpo, a gente adiciona uma emulsão de carboximetilcelulose. Também vai ser, a gente vai discutir mais à frente. E o mais importante, né, que é o que eles falam, que é o tchan do refrigerante, que traz consigo uma característica que é a estimulação não só das glândulas, mas também fala-se que essas bolinhas, quando atinge essa região da garganta, né, ele gera uma sensação de prazer. Então, o CO2, que é um dos componentes mais importantes, que é a gasificação desse refrigerante. Então, esses componentes, todos eles são extremamente importantes, mas o que define o local de instalação da fábrica é água. Por isso que muitas indústrias que antes se localizavam nas regiões litorâneas, elas migraram para outras regiões que tivessem uma água boa. Porque para você produzir um refrigerante de boa qualidade, aliás, para produzir uma bebida de boa qualidade, incluindo refrigerante, cerveja, suco, é necessário ter uma água de boa qualidade. E o que se gasta com o tratamento de água é muito alto para manter essa água com boas condições, se essa água for uma água salobra, se essa água vem de uma região onde tem muito ferro, muito cálcio, muito magnésio. Então, você precisa de tratar essa água com uma intensidade maior, onerando em termos de custos. Então, a água ela é fundamental. E é um dos principais indicadores para a instalação de uma indústria. Então, aqui eu vou falar da água, também não vou dedicar muito tempo para falar da água, porque vocês já estudaram isso nas disciplinas, outras disciplinas que envolvem tratamento de água, né? Então, o objetivo do tratamento de água é a remoção das partículas em suspensão, isso atrapalha muito a produção de refrigerantes. E essas partículas em suspensão é o que atrapalha, por exemplo, você gaseificar muitos sucos, porque a quantidade de partícula em suspensão é tão alta nos sucos que você não consegue gaseificar. Então, você tem que se retirar a partícula em suspensão, tem que fazer a correção da dureza, né, que é a presença do íons cálcio, do íons magnésio, você tem que retirar essa dureza da água, que também atrapalha essa carbonatação. A redução da matéria orgânica, junto com sais coloidais de ferro, alteram o sabor, alteram a cor. Então, a água ela tem que ter você tem que conseguir tratar para retirar esses componentes. Tem que ter ela tem que ser isenta, né, inodora, insípida. Então, você tem que ter uma água que realmente seja adequada e isso exige tratamento, além de ser uma água boa em termos também microbiológicos. O gosto e o odor da água, ela é um fator que atrapalha e muito a produção de refrigerantes, especialmente aí pelos compostos de ferro, compostos de cloro e compostos de enxofre. Então, por isso que se você instala sua fábrica no local onde já tem uma água de boa qualidade, que você precisa de fazer um tratamento simples para essa água se tornar potável, você ganha. Outra estratégia é, ao invés de você tratar águas superficiais que demandam um tratamento muito mais eficiente, você utilizar águas subterrâneas, por exemplo, de poço, para a produção de refrigerantes. Turbidez também é outra variável que tem que ser controlada, né? A turbidez, você faz a medição utilizando o equipamento do turbidímetro, então ele vai medir como que é a interação dessa luz com esses materiais, essas partículas em suspensão. Então, você também tem que controlar esses materiais em suspensão, então tem que ser uma água que esteja isento desses materiais.
Outro parâmetro também avaliado é a cor. A turbidez, ela é diferente da cor. A turbidez, nós falamos de sólidos em suspensão. Por exemplo, quando a gente fala da água turva, é quando você não consegue enxergar do outro lado, ou seja, a luz não passa, porque esses materiais impedem a passagem da luz. Já a cor são os materiais que são dissolvidos, então a luz passa, só porque tem uma cor, que pode ser amarelo, vermelho, né? Isso também atrapalha. E o que dá essa cor, na maior parte das vezes, é a presença de íons metálicos, de matéria orgânica ou de micro-organismo, que em excesso vai flocular e formar anéis em suspensão, que é como se fosse um anel que forma quando você engarrafa a bebida e forma aquele anel na parte superior do gargalo. Então, jamais pode-se ter esse tipo de material. Tá? Micro-organismo, como é uma indústria que vai se dedicar a produzir um alimento, né, ele vai ser consumido, então tem que tomar o cuidado com bactérias, leveduras, protozoários, vírus, então também tem que ser uma água tratada de forma que você tenha e faça esse controle de micro-organismo. Dureza, como eu falei, além de ser um problema para o alimento, a dureza ela é um problema também no processamento industrial. Por exemplo, na produção, em geral, de refrigerantes, muitas das vezes uma indústria de refrigerantes e de cerveja, elas trabalham juntas, elas estão instaladas no mesmo local, então você precisa do equipamento chamado de caldeira para aquecer a água. Então, essa água com uma dureza muito alta, você vai ter dificuldade na produção de vapor, que vai gerar incrustações, você vai ter problema no sentido que os bicos, né, das máquinas que fazem a lavagem, por exemplo, das garrafas, quando é cerveja, ou as garrafas de refrigerante de 1 litro, embora não tenha tanto uso, mas tem períodos que ela sai, ela deixa de ser utilizada, tem períodos que retorna, mas ainda assim as garrafas para refrigerante são bastante utilizadas, né? A gente tem as famosas garrafas KS, que ainda existe no mercado e são utilizadas em muitos bares e restaurantes, né? Então, acaba que a dureza da água também é uma outra questão. Existem uns parâmetros específicos para a indústria de refrigerantes. E aqui uma classificação da água branda, a água dura. Então, a dureza da água é a presença desses íons, né, dos íons cálcio, magnésio, em termos de ppm, partes por milhão. Presença de ferro é outro problema também. Ela tem que ser uma concentração de íons ferro, tem que ser menor que 0,1 ppm. Uma especificação para água em termos de cloro residual, porque essa água, conforme vocês já estudaram, né, ela passa um processo de filtração, por exemplo, um filtro de areia, em seguida ela passa por um processo de cloração, para matar esses micro-organismos, e em seguida, para finalizar, ela vai passar por um filtro com carvão ativo para retirar esse cloro residual. Tá? Então, esse cloro residual na saída do declorador. Esse declorador, esse filtro com carvão ativo, onde você tem que retirar ele. Então, adiciona-se o cloro, mata os micro-organismos, depois retira ele novamente. A dureza total, a cor, turvação, pH, o aspecto do sabor, odor, o ferro, então tudo isso tem que ser muito bem controlado para você ter um refrigerante de boa qualidade. Então a matéria-prima principal é a água. Então não adianta você ter outras matérias de boa qualidade se a água apresenta uma qualidade duvidosa. Então tudo começa com a qualidade da água. Tá? É o mais importante na produção. Então, aqui há outros componentes que podem estar presentes na água, também precisam ser controlados, então é feito uma análise completa da água. Normalmente, o que se faz, na própria indústria, não faz essa análise completa. Você contrata uma empresa, a empresa vai lá, coleta essa água, por exemplo, semanalmente. Ela vai lá, coleta a amostra e faz uma análise completa. No laboratório de controle de qualidade, faz a análise básica, só dos principais itens. Esses outros, como eu estou mostrando aqui, é feito em outros laboratórios, um laboratório específico para análise de água, e geralmente se terceiriza esse serviço. Tá?
porque para empresa, né, produção de refrigerantes ou de cerveja, não é interessante você montar um laboratório para fazer todas as análises se o mais importante são aquelas específicas, tá? Então, aqui apenas citando outras análises para vocês. Não só a indústria de bebidas, a maior parte das indústrias, elas terceirizam, até mesmo quando ela vai comprar, por exemplo, um insumo, ela não faz análise do insumo, porque cada insumo, por exemplo, ela compra uma cola, aí tem, você vai fazer viscosidade, você vai fazer as características, a cor, todos os padrões para essa cola, aí você compra cola, aí você compra um polímero, você compra um aromatizante, cada um vai fazer uma análise muito específica. Então, quando você compra o material, já vem o laudo de análise, tá? E você vai fazer análise apenas dos seus produtos, porque senão acaba ficando muito dispendioso para a indústria querer controlar tudo, embora a tendência é que esse controle seja o mais efetivo possível. Mas você controlar todas as matérias-primas e todos os insumos é humanamente impossível, né? Para a indústria precisaria de um laboratório muito completo, com uma quantidade de análise muito grande. Então, são custos que não valem a pena, né? Você ter um laboratório completo para analisar tudo que chega na fábrica. Então, analisa-se o que é mais importante, que é o produto que você faz, que é a matéria-prima do produto final, e insumos em geral, que é aquilo que vai dar subsídio à produção. Geralmente você analisa o laudo enquanto químico, o laudo que você recebeu quando recebe seu produto. Tá? Análises microbiológicas também, né, tem o máximo total, conforme a gente verifica aí. Aqui apenas um sistema, né, um fluxograma para o tratamento de água, que vocês já viram em outras disciplinas. Então, nós temos aqui a caixa de água bruta, vem a adição de hipoclorito, né, a adição do cloro para matar os micro-organismos, a adição do cal, né, para elevar o pH, e o sulfato, que vai ajudar nessa floculação. Cada sistema trabalha de uma forma diferente. Tem locais que já optam por polímeros, né, no lugar desses outros componentes, que já fazem essa floculação. Então, tem o floculador. A saída da caixa de floculação tem que ter uma água com teor alto, né, suficiente para manter o controle microbiológico, 6 a 8 ppm de cloro, vem para o filtro de areia, retira esses flocos, esses materiais que ainda tem, dá esse acabamento final, depois o filtro de carvão, onde você retira o cloro presente, outro filtro polidor para garantir que você tem uma água de boa qualidade, e essa água é direcionada para a produção do xarope, tá? Que é o preparo da sua bebida. Tá? E essa água ela pode ser utilizada também para sanitização, para lavar os equipamentos. Ok? Então, essa parte vocês já viram em outras disciplinas, né? E é uma parte importante para todas as indústrias, mas aqui para a indústria de bebida tem um caráter muito importante. Então, por isso que eu já estou fazendo essa apresentação, e quando a gente estudar cerveja, o critério é exatamente o mesmo, tá? Então, não vou repetir essa parte. O açúcar ele proporciona o sabor doce aos refrigerantes e é também responsável pelo corpo da bebida, como eu estava falando anteriormente, que é o que dá a grossura para o refrigerante. É um termo que do inglês vem do bulk. Então, o açúcar ele apresenta, né, algumas propriedades, como a densidade, a massa contida num determinado volume de solução, é a massa por unidade de volume, tá? Cada açúcar apresenta uma característica específica, tá? Essa densidade vai depender do tipo de açúcar que é empregado, da concentração e da temperatura. A densidade servirá para calcular o volume ou a massa de xarope, que é o que eu vou falar mais à frente. A base para a produção do refrigerante é, primeira etapa, a produção do xarope, que é só a água e o açúcar na sua proporção. Aí você tem a etapa de aquecimento, né, para solubilizar, e aí você prepara o xarope, depois do xarope adiciona os aditivos, aí nós temos o xarope composto, depois carbonata, aliás, depois faz a carbonatação e a diluição e invasa. E, em geral, é isso que é feito o refrigerante. Só que, na verdade, essas etapas, ela contempla, né, algumas reflexões aí, algumas avaliações específicas.
Então, o açúcar é uma quantidade, a solubilidade é a quantidade máxima de açúcar que o solvente água pode manter em uma determinada temperatura. Então, essa solubilidade, ela aumenta com o aumento da temperatura, e é essa a estratégia que nós utilizamos. Tá? Nós vamos aumentar a temperatura para você aumentar a solubilidade do açúcar e assim conseguir fazer um xarope com teor de açúcar maior. Geralmente aí é o xarope, ele vai contemplar aí 60% a 65%. A solubilidade vai variar do tipo de açúcar que é empregado. Então, utiliza-se tanto frutose, que vem da produção de milho, né? O xarope de frutose, ou pode ser utilizado a própria sacarose. A maior parte das indústrias utiliza a sacarose, mesmo como aqui no Brasil, a nossa produção é muito grande de sacarose, né? Por a gente ter a cana-de-açúcar, que tem uma produção fácil e rápida, né? Como nós já estudamos lá na primeira indústria. Então, a primeira etapa é o recebimento desse açúcar na indústria. Então, geralmente, eles são recebidos em sacos de polipropileno, esses sacos de 50 quilos, chega na indústria e ele vai ser armazenado. Então, armazena-se esse material, tá? Em seguida, esse material que é armazenado, ele é identificado e tem um rodízio de forma que o produto que chegou, que tem maior tempo de estocagem, é o primeiro a ser utilizado no processo produtivo. A finalidade é não deixar o material envelhecer no armazenamento. Então, todas as indústrias têm esse mecanismo no qual utiliza-se o material que foi chegado por último, ou seja, que tem menor prazo de validade. Também recebe-se o açúcar através de big bags. Esses big bags são sacos grandes, tá? De polipropileno também, onde comporta 1 tonelada de açúcar, 1.000 quilos de açúcar. Também são armazenados nesses big bags, são grandes sacos. Esses big bags, eles são reutilizados para outras finalidades na indústria. Tá? Então, é uma forma, e a outra é a granel. Então, a granel, ela é armazenada em silos de alumínio. Então, o caminhão chega, por sucção, faz a retirada desse açúcar e é estocado em silos. Então, por exemplo, esse aqui são fotos lá da Skin Cariol, tá? Lá de Alexânia, próximo de Brasília. Aqui, nessa foto, tem 25 silos de alumínio, cada silo desse comporta 7.200 toneladas. Então, imagina a quantidade, hein? Aí você pega, você quer saber por quilo, você multiplica esse valor por mais 1.000. Tá? Então, a pesagem é automatizada, o caminhão entra na fábrica, é pesado, vai lá, retira-se o açúcar, na volta ele pesa novamente, então você consegue saber qual a quantidade de açúcar que foi adicionado no silo. A movimentação ela é toda pneumática, lembra que eu falei nas outras indústrias, o acionamento pneumático é quando é acionamento por ar. Ao invés de você usar energia elétrica, você usa o ar. Então, o acionamento é totalmente pneumático, você tem compressores, né, que vão retirar vai promover, né, através desses compressores, você tem ar comprimido, aí você consegue fazer esse sistema, desenvolver esse sistema, tem bombas de vácuo, você tem, na indústria, você consegue optar pelos sistemas pneumáticos em vários segmentos, desde a produção, aqui no armazenamento. Tá? Então, são estratégias, e uma pessoa apenas, ela consegue organizar todo esse sistema, porque é tudo automatizado. Agora, se fosse os sacos de 50 quilos, você precisaria de várias pessoas para ir lá no caminhão, carregar pelo depósito, depois pegar do depósito, levar para a indústria. Então, você acaba gastando muito com pessoas. Tá? O custo, né, com homem-hora, ele é muito alto quando a gente passa por esse sistema que é manual. Já o automatizado, assim não. Você tem, o cara só vai lá, coloca a mangueira, faz a sucção pneumática, depois joga isso na correia, que por gravidade mesmo já leva até a fábrica. Então, é um processo que envolve um custo de instalação alto, instalar os silos, todo o sistema pneumático, mas depois de instalado, ele vai gerar lucro, porque você consegue economizar em termos de pessoas.
Aqui o caminhão, né, descarregando o açúcar. Aqui no Brasil, nós utilizamos muito o açúcar cristal, tá? Então, a produção de refrigerante se baseia no uso do açúcar cristal. Em outros países, como nos Estados Unidos, a base para a produção de refrigerantes é o xarope que vem da produção de milho. Ok? Mas aqui no Brasil, então, nós temos a classificação dos açúcares, né? Nós também estudamos um pouquinho sobre a produção de açúcar. Então, nós temos a umidade. Aqui o açúcar padrão, esse que nós compramos no supermercado, que é 0,15% de umidade. Depois, açúcares melhores, especiais, tá? Que passam por processos de refino, que apresentam uma qualidade maior. Também polissacarídeos, né? Então, sacarose, por isso esse símbolo S. Então, é o percentual de sacarose, que é um polissacarídeo. Lembra, porque o mais importante são os polissacarídeos, é a sacarose, não a frutose glicose. A frutose glicose é como se fosse um subproduto que não é desejado. Então, aqui, ó, o padrão tem 99,3, os outros vão ter qualidades melhores. A cor pelo método Inculsa, onde você pega o açúcar, dilui ele e mede a cor utilizando o refratômetro. Desculpa, refratômetro não. Espectrofotômetro, você determina a cor a um determinado comprimento de onda, você mede a absorvância. Também vocês já estudaram sobre métodos espectroscópicos, né? Se não, dê uma olhadinha depois. Então, utiliza o espectrofotômetro e você tem os padrões de cor, onde o padrão ele permite uma coloração bem superior do que os outros métodos que já os outros métodos não, os outros açúcares que apresentam uma coloração bem menor. Também faz a análise de cinzas, tá? Que são os materiais inorgânicos presentes nesse açúcar. E sendo que esse análise de cinza inclui também uma outra análise que é bem interessante, que é a análise de partículas magnetizáveis. E aí, assim, poxa, mas como assim o açúcar é um composto orgânico e tem partículas que são magnéticas? E sim, tem, porque na indústria, o processo de tratamento, ele envolve a retirada de compostos coloidais, sais de ferro, principalmente, mas você não consegue retirar todos. E, além disso, as tubulações são de ferro-carbono, então você também pode liberar ferro durante o seu processamento. E então, quando você pega, por exemplo, um ímã mais potente, e isso a gente consegue fazer até no laboratório mesmo, um ímã mais potente, coloca uma folha de papel e você joga o açúcar, você vai ver que alguns grânulos vão ser atraídos porque tem a presença do ferro nesses grânulos, tá? Então, também algumas empresas fazem essa análise que são partículas magnetizáveis, além dessas análises aqui. Tem outra análise também, que são partículas escuras. Se você pegar o açúcar, colocar numa folha de papel e espalhar esse açúcar cristal tradicional nosso, e você vai ver que tem alguns pontinhos escuros. Também é outra análise que é feita em termos de controle de qualidade. Então, o açúcar cristal tem alguns parâmetros da Copersucar, né, que é a cooperativa responsável que traz todo um conjunto de normas. Se você precisar na internet, você vai encontrar muita coisa da Copersucar, sendo que a sede é em São Paulo. Então, o açúcar cristal ele precisa ter cristais uniformes, brancos e brilhantes, ou seja, tem uma alta reflectância. A ausência de impurezas que se diferenciam dos cristais de açúcar, que são os pontos pretos, conforme eu falei com vocês, eles existem, vocês vão ver que tem bastante. No açúcar cristal, no outro açúcar, por exemplo, açúcar refinado, você já vai encontrar bem menos, porque o açúcar refinado ele foi reprocessado. Ausência de impurezas que causem turbidez na solução, que são esses sais de ferro e outros compostos que têm cor. O açúcar cristal, ele sempre vai apresentar um pouco, tá? Isso vai depender das condições de tratamento desse açúcar. E isso é tão claro que quando você chega no supermercado, tem várias marcas. E às vezes na mesma marca você observa tons diferentes. Por que tem tons diferentes? Porque esse açúcar passou só por um tratamento. E nesse um tratamento você tem várias
condições que vão fazer com que esse açúcar seja escuro ou claro. A gente pergunta, mas quer dizer então que o açúcar mais escuro, ele é mais saudável? Depende. Não dá para a gente fazer essa avaliação de uma forma muito, assim, só bater no olho, porque isso envolve muitas etapas. Às vezes ele está escuro porque o decantador não funcionou muito bem. Ou às vezes ele está escuro porque você teve algum problema na agitação em algum momento e aí você não conseguiu limpar bem. Não significa que você usou menos enxofre. Às vezes até você usou mais, mas teve um problema no processo produtivo. Então, não dá para a gente afirmar muito bem o que é melhor e o que é pior. Mas aquele que é escuro é porque teve um probleminha aí na produção que não conseguiu controlar muito bem. Mas hoje em dia, eles já sabem que o consumidor, eles não querem um açúcar que seja exatamente branco, branco, branco. Eles preferem o quê? Economizar. Economizar na energia, economizar no tempo. Então, não dá tanto tempo para ele decantar, não adiciona-se tanto enxofre, porque ele quer o quê? Reduzir custos. Tá? Quando a gente avalia isso, é reduzir custo. Tanto é que hoje, se você estiver lá no supermercado e você for perguntar à pessoa qual que é o critério que você usa para comprar o açúcar, é aquele que é mais claro ou aquele que é mais barato? Geralmente, as perguntas respondem, é aquele que é mais barato. Porque hoje, com o processo de esclarecimento, a gente já consegue ter essa distinção que, antigamente, não. Antigamente, a pessoa olhava o açúcar está branquinho, quer dizer que ele está mais limpo, quer dizer que ele é melhor. Hoje não, hoje as pessoas já têm um certo conhecimento. Hoje ela fala, opa, esse aqui que é muito branquinho, quer dizer que usou muito produto químico, então talvez não seja melhor. Então hoje as pessoas já conseguem refletir um pouco mais fundo sobre essas questões, né? O que acaba sendo interessante. Açúcar líquido também nós já estudamos lá na outra disciplina, e apenas lembrando algumas questões que eu tinha até comentado com vocês antes. Na indústria de refrigerantes, utilizar açúcar líquido é uma vantagem, porque o açúcar líquido ele já está pronto para a produção. Você pega o açúcar líquido, que já é o xarope, adiciona os aditivos e já vai para a etapa final. Já se você compra o açúcar em sacos cristalizados, a indústria de produção de açúcar vai ter que cozer esse material, colocar o vácuo, tirar a água, cristalizar, secar, ensacar. Chega na indústria de refrigerante, vai ter que abrir o saco, adicionar água, aquecer, filtrar para depois ter o xarope líquido. Então você economiza em uma etapa no processo a produção de açúcar. Você economiza em uma etapa lá na indústria de açúcar e economiza uma etapa aqui na produção de refrigerantes. Então você ganha em tempo, você ganha em mão de obra, ganha em energia, ganha em insumos. Você aproveita a maior quantidade, você reduz o tempo de controle de qualidade, que você vai precisar de ficar fazendo controle, que vai precisar de ficar controlando. Então, você tem muitos prós na utilização do açúcar líquido. Além disso, você não vai precisar de construir a etapa de produção do xarope simples, que é a dissolução do açúcar. Você não vai precisar de ter um tanque para isso, um aquecedor para isso, um filtro para isso. Você já parte direto para a produção do refrigerante. Contudo, o açúcar líquido, ele tem um prazo de validade menor, né, que são as desvantagens. Tem um maior custo, maior frete, porque você vai ter que pagar por transportar água. Eles são volumosos para serem estocados. E você vai ter um fluxo muito grande de caminhões entrando e saindo da fábrica, né? Porque você vai ter que ter uma dinâmica, uma logística melhor para isso. Então, possui vantagens reais, principalmente nas situações que o investidor faça essa opção já no desenho da fábrica, porque ele já não constrói a etapa para a produção de xarope. Ele já parte do pressuposto que o xarope já está pronto. Então, tem prós e contras, né, na utilização deste açúcar líquido. O açúcar invertido, ele também pode ser utilizado. Ele tem um tempo de estocagem maior, conforme nós discutimos, só que ele é mais caro. Tá? Mas também ele é viável a sua utilização, porque ele tem um poder de adoçamento maior. O açúcar líquido, atualmente os preços eles são competitivos, tá?
Então, ele acaba ganhando nessa etapa que ele reduz, e algumas vantagens reais, principalmente na situação em que o investidor opte por isso desde o início, é o que eu falei anteriormente. Com métodos e equipamentos adequados, pessoal especializado, o produto pode fabricar um xarope tão bom quanto o açúcar líquido. Então, a indústria ela pode também produzir esse açúcar líquido, esse xarope, de uma forma também bem adequada e com qualidade, assim como a indústria de açúcares. Então, ela pode optar por um ou por outro, tá? Então, existem essas duas opções. Então, se a indústria preferir por comprar o açúcar sólido, ele cristalizado e fazer o xarope simples, o que vai facilitar porque ele vai ter menos custo com frete, maior tempo para estocagem do material, mas ele vai precisar de uma etapa inicial em termos de equipamentos industriais, que é a primeira etapa, onde nós vamos fazer dissolução do açúcar, clarificação do xarope, filtração e resfriamento para armazenamento desse xarope. Então, nós temos aqui, ó, cuidados. Primeiro, você vai ter que tratar essa água, né, conforme eu já falei anteriormente. Se você optasse por xarope pronto, você não precisaria de fazer nada disso. Você já tem, o xarope já está pronto, é só você utilizar. Dissolução do açúcar. Então, a função da dissolução do açúcar é, primeiro, o açúcar vai fornecer o sabor adocicado, vai fornecer corpo, realçar e fixar o sabor doce e ácido e fornecer o valor energético. Então, nessa produção, né, do açúcar, considerando que você vai utilizar esse açúcar cristal, esse açúcar que está cristalizado, nós precisamos do açúcar que tem uma granulometria muito fina, possui tendência a aglomerar, a formar esses grumos. Então, você precisa de manter em suspensão uma agitação para facilitar essa dissolução. A dissolução ocorre da superfície externa do grão para o interior, necessitando uma movimentação constante para você conseguir solubilizar esse material e homogeneizar esse sistema. E precisa dessa movimentação, porque a tendência do açúcar em uma solução muito concentrada, é que a base do tanque tem uma concentração maior de açúcar que o topo do tanque, pelas condições coloidais que essa solução acaba adquirindo. A granulometria desse açúcar ele tem que estar entre 0,5 a 1,25 milímetros. A temperatura utilizada na dissolução, ela vai acelerar esse processo, além de também pasteurizar, porque como você está trabalhando com uma solução açucarada, é um meio ótimo, né, para a proliferação de micro-organismos. Então, essa temperatura, ela vai acelerar a solubilização, vai pasteurizar o açúcar e, além disso, ele reduz a viscosidade dessa solução de açúcar, facilitando a etapa de filtração. A intensidade de agitação, ela é determinante, quanto maior a intensidade, mais você consegue solubilizar esse material, contudo, você acaba oxigenando ele e promovendo uma maior possibilidade de proliferação mais à frente. Então, ela também tem que ser bem controlada. O volume de água e açúcar tem que ser bem estabelecido para que na etapa final de dissolução ele seja adequado. Então, tem que ser estabelecido pelo protocolo da indústria. E após a dissolução do açúcar, nós vamos passar pela etapa de filtração. E na filtração nós vamos adicionar algumas substâncias como carvão ativo. Tá? A finalidade do carvão ativo é absorver impurezas que estão presentes, que vão gerar cor, sabor e a turvação do xarope. Geralmente adiciona-se esse carvão ativo, que tem uma densidade 0,16 a 0,30 gramas por centímetro cúbico. Como assim o carvão? Sim, o carvão tem diferentes densidades, que está em função da sua porosidade. Quanto maior a sua porosidade, maior a sua densidade. Então, você tem carvão ativo de várias densidades diferentes. Então, cada carvão tem uma utilidade. A carvão, para o tratamento de efluente, ele tem uma densidade específica. E para o tratamento de água,
tem outra específica, e aqui, para tratamento dessa solução, né, que é o xarope, essa solução de açúcar, que é o xarope, utiliza 16 a 30 gramas por centímetros cúbicos. A quantidade de carvão ativo que é adicionado vai variar entre 0,15 a 0,5% do peso de açúcar que foi adicionado, então isso é em função da quantidade de açúcar que foi adicionado no xarope, e o período de repouso é de 20 a 30 minutos em agitação suave para poder absorver essas impurezas presentes no xarope. E além de adicionar o carvão ativo, também adiciona-se outros sólidos que vão facilitar, que é o que a gente chama de filtro de pré-capa. Tá? Então, esse filtro de pré-capa, adiciona-se outros materiais, que é o que eu vou falar mais à frente, que é como se fosse uma terra de atomácia para melhorar esse processo de filtração. Então, esse filtro de pré-capa, não sei se vocês já chegaram a estudar em outro, é como se fosse o funil de Buchner, que a gente utiliza bastante no laboratório. Quando você adiciona o material a ser filtrado, você viu que eles formam uma pré-capa. O primeiro líquido que sai, às vezes ele sai ainda com alguma sujidade. Aí o que você faz? Alguns procedimentos. Você começa a filtrar, quando formou a pré-capa, você tira o líquido, filtra novamente, aí ele sai limpinho. Porque essa pré-capa, ela já vai auxiliar no processo de filtragem. E ele vai filtrar mais do que aquela membrana que você coloca, que é o filtro, né, o papel de filtro no funil de Buchner. E ele é empregado em vários outros segmentos. E a finalidade, né, é adicionar materiais que seja bem fino para poder ajudar nessa formação dessa pré-capa. Então, a formação de pré-capa, que funciona como um revestimento com muito mais poros de menor diâmetro do que o da tela metálica, do papel de filtro, o material que é utilizado nesse filtro, e ainda promove, e quando você faz essa pré-capa, você promove essa recirculação do xarope simples, e assim você garante que consiga ter uma limpeza adequada. E você vai adicionar o material para formar essa pré-capa. Tá? Eu vou falar mais à frente. Para a formação dessa pré-capa, vai utilizar de 0,35 a 1,5 quilogramas de auxiliar de filtragem para cada metro quadrado de área de filtração. Então, esse material de pré-capa pode ser utilizado em vários materiais, como a terra de atomácia, é um material inorgânico que vai auxiliar a formação e tem poros bem menores, ou seja, garantindo que, além do carvão ativo, que vai absorver as sujidades, esse material ele vai impedir que outras sujidades passem por ele, formando essa pré-capa que tem que ficar aí com uma espessura mais ou menos de 0,5 a 3 milímetros, tá? Fazendo com que você consiga ter um xarope simples com qualidade. E depois que esse xarope, por recirculação, ele fica recirculando, fazendo a filtragem lá no filtro de pré-capa. Depois que ele foi filtro, ele passa por um trocador de calor para resfriar, porque a essa temperatura, se você adicionar alguns aditivos, você vai comprometer a sua qualidade. Por exemplo, aromatizantes, você não pode adicionar, antioxidantes a essa temperatura. Então, a gente vai reduzir a temperatura para 18 a 22 graus Celsius. E no tanque de armazenamento desse xarope simples, ele é isolado termicamente para você manter essa temperatura mais baixa, dotado de agitadores, mas de uma agitação lenta, para evitar a troca gasosa e ainda assim para garantir que não tenha troca gasosa, esse tanque ele é utilizado o CO2 na parte superior e ainda tem entradas com lâmpadas ultravioleta. Então, essa agitação ela tem que ser branda, não pode ter oxigênio, por isso que adiciona pressão no topo do tanque com CO2 e lâmpada ultravioleta para quê? Evitar a proliferação de micro-organismos. Porque você tem um ambiente que é um ambiente adequado para ele. Então, por isso que mantém uma temperatura mais baixa. Então, faz todas essas, a gente acaba criando todas essas situações para evitar a proliferação microbiológica.
E assim a gente produziu o xarope simples, que eu vou mostrar mais à frente também um fluxograma geral, falando do xarope simples e do xarope composto. Mas o xarope simples é exatamente esse que a gente produziu lá na indústria sucroalcooleira, que é um xarope com 65% de açúcar, que é filtrado para retirar as impurezas e garantir a qualidade dele. Aí você me fala, mas a água não foi tratada no início e mesmo assim você tem que filtrar novamente? Tem, porque o açúcar que você compra traz essas impurezas. Então, mesmo que você trate a água, aliás, você tem que tratar a água, mas ainda assim, quando adiciona o açúcar, você vai ter impureza e por isso que é necessário filtrar novamente. Tá? Depois da produção de xarope simples. E no xarope simples é que é adicionado os componentes químicos necessários para a produção do refrigerante. Então, o primeiro deles é um acidulante, tá? E antes de nós continuarmos, né, vamos fazer um pequeno intervalo, né? Já deu o nosso horário, então 5 minutinhos antes de eu falar dos acidulantes, tá? Então 5 minutinhos para a gente descansar e aí a gente retorna aqui. Então, se a gente sempre está fazendo esse pequeno intervalo de 5 minutos, sempre para beber uma água, ir no banheiro, e eu vou parar o compartilhamento aqui. E enquanto isso também, se vocês quiserem, pode fazer lá pelo chat alguma pergunta para a gente continuar o nosso estudo, tá bom?
Pessoal, vamos retornar. Todo mundo já foi ao banheiro, já bebeu água, né? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, essa é a primeira etapa, xarope simples. Agora vamos passar para o xarope composto. Então, vou compartilhar aqui meu computador, tela. Xarope composto. Então, no xarope composto, nós vamos fazer a adição desse acidulante, que é o primeiro componente. Então, o acidulante é uma substância que aumenta a acidez ou confere sabor ácido aos refrigerantes. Ele tem como finalidade abaixar o pH da bebida, tá? Reduzir o pH dela, trazendo benefícios microbiológicos, porque reduz a proliferação, torna a bebida mais agradável ao paladar e estimula as glândulas salivares. Além de sequestrar os metais que possam causar alterações nas características organolépticas, ou seja, quando a gente fala de características organolépticas, é o que dá cor, sabor, odor, cheiro, tudo. Tá? São essas condições. E a gente utiliza o ácido cítrico para refrigerantes, outros refrigerantes, como refrigerante laranja, refrigerante guaraná, limão, tá? E já o ácido fosfórico para refrigerantes cola. Conservante também, né? Por isso que eu estava perguntando, ó, vocês têm olhado os rótulos dos alimentos? Então, vamos olhar também o rótulo do refrigerante, ver o que tem lá dentro, tá? Então, a tarefinha de casa aí para nossa disciplina é agora, sempre que for ao supermercado, ou então abre o armário de sua casa e vamos ler o rótulo, o que tem lá atrás, e vamos identificar o que é cada um deles. Então, por exemplo, a gente encontra lá no refrigerante e muitos outros alimentos, o benzoato de sódio, o sorbato de potássio. O que é isso? É um conservante. Tá? Então, é uma substância que retarda ou altera as alterações provocadas por micro-organismos ou enzimas. Ou seja, ele vai inativar esses micro-organismos ou essas enzimas, fazendo com que o alimento tenha um maior tempo de prateleira. Então, nós temos benzoato de sódio, aparentemente atua sobre diversas enzimas, alterando o metabolismo celular, desregulando o equilíbrio osmótico das células dos micro-organismos. Deve ser adicionado antes do acidulante, pois exige a possibilidade de reação com esses acidulantes, por isso tem que ser adicionado antes, ocasionando na precipitação de ácido benzoico. E se você precipita ele, deixa de ter a sua ação preservativa. E ele é mais eficiente para fungos e leveduras. E levedura, na verdade, é um fungo, né? Já o sorbato de potássio, ele tem sua ação e deve à inibição de diversas enzimas na célula, especialmente enzimas de hidratados de carbono. E a intervenção no ciclo do citrato, no metabolismo dos micro-organismos, tá? Ambos a atuação é melhor quando for menor o pH. A combinação entre os dois aumenta o range de atuação, ou seja, utilizando benzoato junto com sorbato. Esse é o conservante mais utilizado na indústria alimentícia, para todas elas, não só refrigerante. E é claro que eles não fazem milagres, né? Então, você adiciona, eles vão ajudar nesse controle microbiológico. Mesmo assim, você precisa de outras situações que vão contribuir, como o uso de acidulantes, o material estando vedado, né, bem tampado. Então, tudo isso contribui para o controle microbiológico. Os corantes, que conferem a cor aos refrigerantes. Então, nós temos os corantes naturais, que é, por exemplo, o caramelo. O caramelo ele é produzido pela queima do açúcar, igual a gente faz o caramelo em casa mesmo, fazer a calda de pudim. Tá? Então, é o natural. E nós temos os artificiais, amarelo de tatrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho de bordeaux. Tá?
Ah, mas todo mundo fala que o caramelo 4 faz muito mal, que não sei o que, não sei o que, faz mesmo? Faz. Porque o caramelo que é natural, que não faz mal, é o caramelo 1. Esse não tem no Brasil. A gente só usa os outros. O caramelo 2, se eu não me engano, utiliza, eu acho que é amônia, eu não lembro, tá? Depois vão pesquisar. E o 3 utiliza enxofre. Eu posso estar confundindo os dois. E o 4 usa os dois. Então, o pior de todos é o caramelo 4. E é o que a gente utiliza na Coca-Cola e na maioria dos alimentos. Então, quando você olha o rótulo, isso é bom, que é importante olhar o rótulo. Vocês vão ver lá, corante, caramelo 4. Vocês vão ver em muitos alimentos. É o pior caramelo que tem, tá? Então, esse natural aqui é só um. O 4, ele passa por dois tratamentos para melhorar a eficiência, o rendimento da reação e acaba deixando resíduos, né? Então, por isso que quando fala-se do caramelo que faz mal, ele realmente faz mal. É o caramelo 2, 3 e 4. E o pior de todos é o 4, que é o que está no nosso, que a nossa legislação permite. E toda a indústria utiliza, se permite, né? Na Europa e Estados Unidos, o caramelo 4 já foi proibido, não utiliza. Temos os antioxidantes, né? É uma substância que retarda o aparecimento de alterações oxidativas nos refrigerantes. Então, eles são agentes redutores que oxidam preferencialmente aos componentes da bebida. Então, ele consegue ter essa ação de conservação também, ela atua também na conservação, impedindo que as essências, né, os aromas se oxidem. Eu estou falando dos aromas e essências naturais. Deve ser os últimos a ser adicionados durante a preparação do refrigerante. Dentre eles, nós temos aí o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, e o ácido eritórbico. Esses são estereoisômeros, tá? E tem a mesma finalidade. Os sucos e extratos, embora pareça, não são o que dão o sabor para a bebida. O nome do refrigerante natural, dos refrigerantes naturais está em função desses extratos. Por exemplo, de limão, refrigerante laranja, refrigerante guaraná. Mas não é eles que dão sabor. Eles podem contribuir, mas de uma forma muito, muito, muito insignificante. O que dá sabor mesmo é o próximo, que eu vou falar mais à frente, tá? Contudo, ele permite reduções fiscais. Então, o meu refrigerante não é uma bebida artificial. É uma bebida com extratos naturais, então eu consigo enquadrar ela e tem uma redução fiscal. Aí eles colocam lá 2%, 1%, outros falam 5%, mas esse extrato natural permite essas reduções fiscais. Então, quando a gente compra, por exemplo, refrigerante laranja, e antigamente era muito comum, a gente comprava suquita e no fundo tinha como se fosse um precipitado. Esse precipitado era o extrato de fruta. Então, quanto mais precipitado, melhor, porque tinha mais extrato natural. E às vezes a pessoa olhava e achava que aquilo era um problema, mas não é um problema, tá? Quando a gente vê aquele extrato no refrigerante laranja, aquilo ali nada mais é que suco de laranja. Agora, os aromatizantes são substâncias que são adicionadas e que têm propriedades odoríferas, ou seja, odor, e sápidas, sabor, porque odor e sabor são duas questões diferentes, tá? Então, ele consegue conferir tanto o aroma quanto o sabor. Então, odor vem da nossa capacidade de sentir esse odor no nariz, o sabor é na língua, né? E o gosto é a mistura, né, entre aroma e sabor. Aí nós temos o gosto do produto. E, na verdade, os aromatizantes, né, os aromas, são o grande segredo dos refrigerantes. É o que dá o sabor para o refrigerante, são esses aromatizantes. Eles podem ser tanto os óleos essenciais, tá? Que são naturais, ou podem ser substâncias provenientes de reações químicas, como aldeídos, ésteres. Tem até uma aula da orgânica, que é algumas reações de esterificação, onde a gente produz a essência de morango, essência de banana, tá? Então, a maior parte deles são artificiais.
A classificação deles são naturais, quando são obtidos por extração, a extração e obtém os óleos essenciais, por exemplo. Pode ser idêntico ao natural quando ele é sintetizado em uma molécula parecida com a molécula que existe no produto natural, ou pode não ter nada a ver, como os ésteres, né? Você faz uma reação, o produto tem um sabor, sabor de banana. É igual quando te compra balinha de banana, balinha de coco, né? Fala-se que o sabor são eles, é sabor de maçã verde, tem um sabor específico, mas não tem nada a ver com o produto, né? Ele só, vamos chamar isso aqui de sabor de maçã verde. E aí, hoje, ela é bem utilizada em vários outros alimentos. Mas são esses que são sintéticos, né? E aí, a gente entra novamente nessa questão, esses produtos fazem mal? Bom, conservante não existe nos organismos vivos. Esses aromatizantes sintéticos também não existem. Então, quando ele cai no nosso organismo não sabe o que fazer com eles. Não tem uma rota metabólica. Quando é um lipídio, quando é um carboidrato, quando é uma vitamina, quando é uma proteína, quando é qualquer uma substância que existe na natureza, nosso organismo sabe o que fazer. Quando é um produto sintético, o organismo não sabe o que fazer. Então, o que acontece? Quais são as reações secundárias? Fazem mal? Então, essa é uma grande interrogação que o pessoal mais naturalista, quando a gente fala da indústria, né, eu venho falando isso já desde as outras aulas, defendem que os nossos problemas como câncer, as doenças gastrointestinais, né, diverticulite, gastrite, tal, tudo isso vem dessas substâncias, que são conservantes, aromatizantes, corantes, são tudo substâncias sintéticas que o nosso organismo não sabe o que fazer. Então, a gente não sabe exatamente a rota metabólica, a gente não sabe se o organismo está excretando isso ou se ele está realmente contribuindo para todas essas doenças, distúrbios que a gente encontra hoje. Então, isso é uma discussão que vem aí de longa data, mas que é muito difícil de ser avaliada cientificamente, porque existem muitos outros fatores, né? Até que ponto essas doenças que nós temos gastrointestinais não estão muito mais em função do estresse da vida urbana do que nós alimentamos? Ou pode ser uma contribuição de tudo também. Além de fatores alimentícios, também fatores psicológicos. Mas, além disso, também tem os fatores genéticos, então é muito difícil de se dizer qual fator que contribui. Talvez todos eles contribuem, né? Então, essa é uma questão que existe um movimento contra os produtos industrializados e essas substâncias. Até que ponto isso realmente é relevante ou não, é uma pergunta que fica aí no ar para todos nós, né? Então, regras para o preparo do xarope composto. Então, a gente já vai aprofundando aqui na produção de refrigerantes, tá? Antes de começar a composição do xarope simples, o filtrado deve ser acertado o seu volume Brix, por exemplo, 65 graus Brix. A adição dos ingredientes deve seguir uma sequência estabelecida na formulação. Então, tem que adicionar cada um de acordo com a sua ordem para evitar reações indesejáveis. A adição dos componentes na fórmula deve ser feita lenta e com agitação ligada. Após a adição de todos os componentes, manter a agitação ligada por 15 minutos para garantir a homogeneização. Quando o produto é cola, nós vamos precisar de 24 horas para esse produto manter a homogeneização e ser incorporado. Quando é outros refrigerantes, imediatamente ele já passa para a próxima etapa. Ideal que o xarope composto seja preparado de 30 a 60 minutos antes do uso. Recomenda-se o tempo máximo para o consumo de um tanque de xarope composto em 6 horas. Produziu, então já vai utilizar, porque contaminação microbiológica, com exceção dos refrigerantes cola que permanecem por 24 horas. Xaropes compostos que apresentam sólidos em suspensão, como o refrigerante laranja, que tem extrato de laranja, deve ter a agitação ligada de tempos em tempos para não ter a separação de fase, você não ter uma região com maior quantidade de extrato de laranja e outra com menos. Então, periodicamente tem que ser agitado. Após a preparação do xarope composto, é feita as seguintes análises.
grau Brix, para saber a concentração de açúcar, o pH para determinar a acidez, para verificar se a quantidade de ácido adicionado está adequado, a turvação, utilizando o turbidímetro, a cor, utilizando o espectrofotômetro, e a degustação. Tá? Da mesma forma que na cerveja, a gente tem um mestre cervejeiro, conforme a gente vai ver isso na próxima aula, também aqui a gente tem a pessoa que faz a degustação para saber se está adequado. Aí sim ele vai para a próxima etapa, que é diluir, carbonatar e envasar. Então aqui um fluxograma geral, tá? Só relembrando aí cada um deles, do que nós já falamos agora, né? Então, primeira etapa, dissolução. Na dissolução, nós temos que manter a temperatura de 80 a 85 graus Celsius, é utilizado carvão ativo com a finalidade de retirar as impurezas, a quantidade de carvão ativo é 0,15 a 0,5% do peso de açúcar tratado e vai permanecer em repouso de 20 a 30 minutos. Também adiciona-se como auxiliar de filtragem para formar o filtro de pré-capa, por exemplo, a terra infusória, que tem a finalidade, ele vai impedir a compactação da torta e vai formar aquela pré-capa, fazendo com que você consiga filtrar o seu xarope simples e manter nele uma qualidade adequada. Então, depois da produção aqui do xarope simples, nós vamos para o xarope composto. No xarope composto, nós vamos adicionar acidulante, conservante, corante, antioxidante, suco, extrato, essência, segundo a sua ordem, agita e tempo tanque para fazer a dissolução. Então, uma parte dele para outra parte de água. Cada indústria usa uma proporção. Aqui nós vamos ter a concentração em grau Brix, é 65 grau Brix, 65%, e o refrigerante que sai aqui embaixo tem que ter 10,5% de açúcar, tá? De grau Brix. Então, ele vai ser diluído de 65 grau Brix para 10,5 grau Brix. Ah, mas tem indústria que vai trabalhar com 60, com 55. Tem refrigerantes que tem 11% de açúcar, 11 grau Brix, outros é 9 grau Brix. Então, isso vai depender do refrigerante, depender do protocolo. Em seguida, ele vem para um tanque de carbonatação, então ele reduz a temperatura, e a temperatura baixa adiciona CO2 e faz isso a alta pressão. Nessa alta pressão, o CO2 é incorporado, e aí sim, ele vai para o envase, finalizando a produção de refrigerantes, tá? Então, é isso, a produção de refrigerantes. Bem simples. Aí aqui fica só uma reflexão. Ah, mas como que funciona? Adiciona cada um deles separadamente? Também vai depender da indústria. A Coca-Cola, o que eles fazem? Ah, mas a Coca-Cola tem um segredo, então a indústria que tem lá em Recife, que produz Coca-Cola, eles sabem qual que é o segredo da Coca-Cola. Não, eles não sabem qual que é o segredo da Coca-Cola. Porque o que é feito? Na Coca-Cola, eles produzem o concentrado. Esse concentrado é chamado de concentrado X. Então, aqui, ó, no xarope simples, ele adiciona o concentrado. E aí já produz refrigerante. Então, nesse concentrado já tem acidulante, conservante, corante, antioxidante, suco, extrato, assim, já tem tudo. Tá? Aí falar, então, a Coca-Cola tem o 7X. Então, esse concentrado da Coca-Cola, ele é produzido em 3 indústrias apenas nos Estados Unidos. E essas 3 indústrias mandam o concentrado para o mundo inteiro. Então, só essas 3 indústrias sabem quais são esses componentes e a sua proporção. Ah, mas se eu pegar uma amostra, levar lá no HPLC, eu não consigo identificar? Não, você vai ver uma mistura de milhões de picos, mas jamais vai conseguir saber que com substância que é essa. Você pode até pegar, fazer uma extração, separar, passar por cromatografia, separar os vários componentes. Você acha que já não fizeram isso? O mundo inteiro já fez isso 1 milhão de vezes e ainda faz, tentando descobrir qual que é o segredo da Coca-Cola. E realmente é um segredo ou é marketing? Não, é um segredo. Você percebe que várias indústrias tentam fazer e quem toma Coca-Cola percebe. Realmente nenhuma delas consegue chegar nem próximo do sabor da Coca-Cola. Né? Existe uma diferença grande. Então, existe esse segredo, e quem sabe esse segredo é apenas as pessoas que produzem lá nessas 3 indústrias
com segurança armada, é guardado a cofre isso, ninguém sabe desse segredo. Porque se alguém descobrir esse segredo, vai conseguir produzir, porque a patente já expirou há muitos e muitos e muitos anos, décadas, né? Já há centenas de anos, né? Então, não se produz porque não sabe-se ainda quais são os componentes. Aí alguns falam extrato de noz moscada, tem também vegetais, tem extrato de beterraba, tem isso, aquilo. Então fala-se milhões de coisas, mas realmente o que é um segredo. Aí você me pergunta, mas quando eu vou registrar um produto para mim produzir, por exemplo, lá no Ministério da Agropecuária, se eu quero produzir um refrigerante, eu não tenho que registrar e falar quais são os componentes que tem? Sim, mas na época que a Coca-Cola produzia, isso não precisava, você não precisava de relatar isso, né? Isso foi o quê? Em 1800 e pouco. Então, é por isso que a Coca-Cola tem esse segredo, e se ela conseguir manter esse segredo, ótimo. Agora, se vazar, outra indústria pode ir lá e produzir sem nenhum problema. Então, por isso que algumas indústrias trabalham com esse concentrado. Quando eu fui na Ambev, em Goiânia, eles usavam esse concentrado também. Então, produzia o xarope simples, depois adicionava o concentrado e produzia xarope composto. Então, não tinha adição separada deles, tá? Então, isso vai depender da indústria que vocês forem trabalhar. Se forem trabalhar, tem indústria que adiciona os componentes separados, outros não, adiciona só o concentrado. Ok? Então, refrigerantes é isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre os refrigerantes diet. Se tiver alguma pergunta, vocês podem jogar aí no chat. Então, refrigerantes diet, que é um segmento que tem crescido. As bebidas dietéticas, bebidas não alcoólicas e hipocalóricas, ou seja, com poucas calorias, devendo ter o conteúdo de açúcar adicionado normalmente na bebida convencional, inteiramente substituído por edulcorantes. Hipocalóricos ou não calóricos, sejam eles naturais ou artificiais. Então, retirar todo o açúcar que é adicionado. E o açúcar que tem presente tem que ser menor que 0,5 gramas por 100 ml. No refrigerante dietético, é permitida a presença de açúcares acima do limite estabelecido, desde que esses açúcares adicionados sejam originados de suco de frutas. Por exemplo, adicionei suco de laranja. Então, se tiver mais, é aceitável desde que seja o suco de laranja, proveniente do suco de laranja. O que é um produto light? Um produto light é um produto que você vai reduzir, por exemplo, 30%. Então, um produto light, um requeijão light, tem 30% a menos de gordura. Um suco light tem 30% a menos de açúcar. Então, você tem uma redução. E o diet retira-se totalmente. O light é uma redução, seja de gordura, seja de açúcar, seja de sal, vai depender do alimento. Então, nesse caso, tem uma redução na quantidade de açúcar. Pode ser 30%, pode ser 50%. Tá? Esses são os produtos light, que hoje em dia, assim, a gente não encontra tanto, né? E a gente tem os produtos zero, né? Onde é substituído não tem exatamente nenhuma caloria. Então, composição dos produtos dietéticos são os edulcorantes, que são os adoçantes, e aí nós temos aspartame, ciclamato, sacarina, acesulfame. Sucralose, todos os adoçantes requerem a reformulação do produto, ou seja, tirou o açúcar, tem que reformular, adicionando esses componentes. E além deles, né, que vão dar a dor, a gente precisa do agente de corpo, que é a carboximetilcelulose, CMC. Então é feita uma solução e ela vai dar uma grossura no refrigerante dietético, para ele não ficar com uma viscosidade muito baixa. E ter uma característica que assemelha ao refrigerante tradicional, que é refrigerante com açúcar. Então, só falando aqui rapidamente sobre esses edulcorantes, né? É importante que a gente conheça um pouquinho. Por exemplo, o aspartame, que é uma mistura de 2 aminoácidos. A gente tem o ácido L-aspartico e o L-fenilalanina. Então, esses 2 aminoácidos vai gerar o aspartame. Mas eles são feitos de duas substâncias, né? 2 aminoácidos. Por que o aspartame, então, ele não vai fazer mal? Ele faz bem. Tudo bem, mas você faz a união deles. E como ele se comporta no organismo,
Agora que existem alguns estudos que tentam identificar, mas é uma molécula nova, a gente não sabe o que acontece, né? Então, ele tem um poder de adoçamento que é 200 vezes a mais do que o açúcar. Tem um sabor residual amargo, meio químico, meio metálico. Desvantagem, ele tem uma baixa solubilidade, ele se degrada, exige rotulagem especial, porque existe uma doença chamada de fenilcetonuria, que é uma doença rara, hereditária, e os seus portadores não conseguem quebrar essa fenilanalina. E isso faz com que a pessoa tenha reação alérgica fortíssima. Tá? Então, por isso que ele tem que ter uma rotulagem especial. O ciclamato, famoso ciclamato de sódio. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos refrigerantes diets que tem um alto teor de sódio, mas como assim adiciona sal nos refrigerantes diet? O problema são esses edulcorantes, que a maior parte deles tem sódio na sua fórmula. E isso faz com que o teor de sódio no refrigerante seja muito alto. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o ciclamato de sódio, onde adiciona ácido sulfâmico mais ciclohexolanina, faz uma reação com hidróxido de sódio e nós vamos obter o ciclamato de sódio. Ele em água vai liberar, ele em solução vai liberar o íon sódio. Ele tem um poder de adoçamento que é 35 vezes maior que o açúcar e é o mais barato e por isso o mais utilizado. A sacarina sódica também ela apresenta um adoçamento que é 400 vezes maior que o açúcar, tem uma melhor custos-benefício, porque ele não tem aquele sabor amargo, metálico, residual. A sucralose. Então, a sucralose ela vem de uma reação a partir da sacarose, onde nós observamos a substituição de cloro nesse carbono, da glicose, e de cloro nesse outro carbono pertencente à sacarose. Tem um poder de adoçamento que é 600 vezes maior e deixa um sabor residual. E ele é o mais caro de todos, porque é uma estrutura que mais se assemelha a uma estrutura natural. E por isso acredita-se que ele faz menos mal do que os outros edulcorantes. Então, por isso que ele é utilizado, ele é um pouquinho mais caro que os outros. Relação custo-benefício, supondo aí, 1.000 quilos de açúcar custa aí mais ou menos $100, tá? Só para a gente ter uma estimativa. Se eu fosse substituir esses 1.000 quilogramas de açúcar, eu precisaria de 28,6 quilogramas de ciclamato de sódio, que corresponderia a $114, ou 2,5 quilogramas de sacarina, que tem um poder de adoçamento bem alto, e que corresponde a $12 apenas. O aspartame, eu precisaria de 5 quilogramas e precisaria de $350. Já o acesulfame, 5 quilogramas, $450. E a sucralose, 1,7 quilogramas. Então, poxa, se a gente for verificar, olha aí, ó, ciclamato e a sacarina. Os preços são juntando os dois, geralmente trabalha com os dois misturados, e assim você tem um adoçante que é muito mais barato. Por isso que o refrigerante diet, ele tem custo de produção que às vezes é até menor que o refrigerante tradicional, porque é mais barato que açúcar. Existe um conceito, né, de multi-edulcorante, que é a partir do sinergismo, onde você mistura dois edulcorantes diferentes, você tem uma qualidade melhor no final. Então, você consegue aperfeiçoar o sabor doce, mascarar o sabor residual e aumentar a estabilidade, porque cada um tem um ponto positivo e negativo. Então, hoje, utiliza-se muito esse sinergismo entre eles. E esse sinergismo ele é muito estudado na química, para diversas outras utilizações e aplicações. Então, a fabricação de compostos para a produção com produtos dietéticos. Então, como falei, existem algumas exigências legais, o teor calórico é de até 10 quilocalorias por 100 ml,
o tanque tem que ser exclusivo para refrigerante dietético. Por que tem que ser exclusivo? Para evitar problemas. Gente, se uma fábrica rotular um produto dietético e não sendo dietético, os consumidores consumirem isso, isso pode gerar um problema legal imenso. Tá? Então, para evitar isso, o local que produz dietético não produz refrigerante tradicional, para evitar confusão. Então, o tanque é separado, a estocagem é separada, o invase é separado para não ter problema. Viu? Isso aqui é muito, muito sério. Então, por isso que, em termos de fiscalização, o local tem que ser separado, para evitar esse tipo de problema. Porque, imagina, uma pessoa diabética, com um nível muito complexo, que está debilitado, vai lá, compra o refrigerante achando que é dietético, e tem açúcar, isso aí ó, complica a saúde, pode levar a óbito, e a empresa acaba respondendo em função disso, né, judicialmente. E quem vai ser o responsável? A pessoa técnica, seja o químico, seja o engenheiro de alimentos, seja o engenheiro de processo de produção. Então, a composição do xarope para produtos dietéticos. Eu vi que tem uma pergunta, daqui a pouco eu falo, tá? Porque o nosso horário já está mais avançado, aí vamos só finalizar aqui e eu respondo as perguntas. Então, na composição do xarope para a produção de produtos de refrigerante dietético. A sacarina sódica, ciclamato de sódio, citrato de sódio, pode ser adicionado diretamente no tanque de preparo do refrigerante. Não há necessidade pré-dissolução, você só adiciona. Já o aspartame, ele deve ser dissolvido à parte na concentração de 10%. A dissolução do carboximetilcelulose, que é o que vai dar corpo à bebida, deve ser feita antes, tá? Numa concentração de 0,5%. As soluções de carboximetilcelulose e aspartame devem ser adicionadas no tanque, passar primeiro por uma peneira de 100 mestres para retirar os grumos, né, aquilo que não foi solubilizado, e assim, depois que adiciona tudo isso, iniciar o consumo do xarope composto. Esse deve ser completo, sem sobras, independente de ser cola ou ser tradicional. Adicionou esses componentes, e em seguida, isso aqui é para o xarope simples. Depois adiciona o composto, né, para poder fazer o refrigerante. A única diferença é que muda nessa produção de açúcar, que não tem o açúcar. O xarope é produzido com edulcorante mais carboximetilcelulose. O controle da produção de água do xarope será feita pela acidez, ao invés de ser grau Brix, porque não tem açúcar, não tem como calcular grau Brix. Então, é feito o controle pela acidez. O xarope deverá estar pronto de 30 a 60 minutos antes da utilização, passar para próximas etapas. Após pronto, o xarope deve ser reconstituído para análise de acidez, turvação, cor, e também é feita a degustação. Então, ele é experimentado pela pessoa responsável pela produção para verificar se está ok, se pode passar para a etapa de dissolução, carbonatação e envase. Ok? Então, finalizamos a produção de refrigerantes. Nos slides que eu coloquei para vocês, vai falar um pouquinho sobre a diferença de bebida isotônica e energética. Depois vocês vão ler sobre isso, tá? Mas nosso foco é a produção. Então, vamos focar nesse. E já finalizamos pelo nosso horário. Eu vou retirar aqui, parar de compartilhar minha tela e eu vou responder as perguntas. Ok? Então, a primeira pergunta é: como pode ser avaliado essa guinada no aumento de produtos dietéticos no comércio? É, ao mesmo tempo, a saída desses em um período curto de tempo? Olha, quando a gente fala de produtos dietéticos, existe hoje um movimento que se baseia em duas questões. Primeiro, o estilo de vida. Hoje em dia, cada vez mais cedo as pessoas estão desenvolvendo doenças como a diabetes, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Hoje, se você for conversar, pessoas com 30 anos já estão desenvolvendo essa diabetes, que é devido ao consumo excessivo de açúcar. Então, essas pessoas já começam a utilizar já desses produtos dietéticos.
Além disso, também tem o pessoal que é mais fitness, né, que quer reduzir o percentual de açúcar no corpo e automaticamente está reduzindo o consumo do açúcar. E esse grupo também já está optando pelos produtos, né, que são dietéticos, substituindo o açúcar para poder ter aquele corpo mais malhado, para ter um percentual de gordura de 9%, 10%. Então, para isso, também corta-se o açúcar. Então, existe uma tendência desses produtos dietéticos estarem ganhando mercado, ou por questões de saúde, ou por questões estéticas. Isso aí é fato. Agora, se eles fazem mal ou não, eu também não trago aqui a resposta para vocês. Tá? Existe o grupo que defende que essas moléculas que não são naturais, como corantes, conservantes, edulcorantes, aromatizantes, são moléculas diferentes que podem gerar danos. Outros falam que não, que na verdade elas não contribuem com essas doenças gastrointestinais, como alguns relatam. Então, não sou da área da saúde, prefiro não opinar se faz bem ou não, mas é uma tendência. Com certeza, para quem é diabético, o açúcar faz muito mais mal do que esses outros componentes. Isso é inquestionável. Tá? Agora, que é uma tendência do mercado, isso aí é fato, né? O uso de outros tipos de açúcares, né? Hoje já tem falado muito do xilitol, de outras substâncias que acredita-se que sejam mais seguras e que acabam ganhando esse outro público, né? Mais fitness, mais naturalista, que querem cuidar da saúde. Mas a tendência hoje realmente é reduzir a utilização do açúcar. Isso é um problema que é um fato. Se você pega a associação acho que mundial de diabetes, eles falam assim, de perspectivas para daqui 50 anos, o percentual de pessoas que vão ter problemas entrando na faixa de pré-diabetes é uma coisa assim, alarmante. Então, existe essa tendência sim. Tá? Embora o consumo hoje de refrigerantes, ainda a maior parte é por pessoas pelo uso do refrigerante tradicional, o refrigerante regular, que é o refrigerante com açúcar. Tá? E assim, e aí a gente fala dessa guinada, mas por outro lado também existe um movimento de pessoas que estão cuidando da saúde, que estão optando por não consumir refrigerantes. Isso também é outro fato, né? Ok? Não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas se alguém tiver mais alguma outra pergunta, tá? Então pode ativar aí o microfone. O que eu tinha que trazer para vocês sobre o refrigerante é isso, a gente já finaliza. E amanhã a nossa aula vai ser sobre cervejas, produção de cervejas. Tá? Então vamos chegar no horário certo, porque cerveja é um pouquinho mais demorado. Então provavelmente a gente vai, para a gente não estender muito. E o meu objetivo é que a gente consiga realmente finalizar a cerveja também nessa próxima aula. Tá? Então, como a gente tem essa redução de carga horária, e para vocês conhecerem, né, o maior número de indústrias, não dá para a gente estender muito. Certinho, pessoal? Então, finalizamos nossa aula. Então, um bom dia aí a todos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, até 14 horas. 14 horas nós continuamos a nossa aula de operações.